gostaria de saudar todos os irmãos e as irmãs com a paz do Senhor Jesus. Hoje eu trago uma mensagem que fala sobre a reconciliação familiar, o grande conserto que Deus deseja para todas as famílias. Vamos ler Malaquias 4, 5 e 6. Vamos lá. Eis que vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. Uma mensagem de Malaquias 4, 5 até 6. Então observa o que o profeta está falando. O livro de Malaquias, ele foi escrito na época pós-exílio. O povo tinha saído já da Babilônia. Os muros de Jerusalém estavam reconstruídos. Mas esses judeus pós-exílio, eles estavam de certa forma, eles estavam frios na fé. Eles não cultuavam como deveriam. Eles roubavam o dízimo e as ofertas. E mais do que isso, o povo ele negligenciava a sua fé. Não estavam participando do culto divino como deveriam. Naquele tempo pós-exílio, no tempo de Malaquias, existia uma grande hipocrisia religiosa. Eles adoravam a Deus por adorar, não com aquele incentivo, com aquele ânimo. Roubavam as ofertas, os dízimos. E mais do que isso, existiam conflitos familiares. Então, por isso, tem essa profecia, que o profeta Elias seria enviado antes do grande e terrível dia do Senhor. Quer dizer, Deus enviaria o profeta Elias para reconciliar os pais com o filho e os filhos com os pais. Ou seja, qual o objetivo de Deus enviar o profeta Elias? Essa mensagem se encontra em Lucas 1,17, muito parecida. Qual o objetivo? Porque se a família não estiver bem, não há salvação. Reconciliar no meio familiar, pais e filhos, filhos e pais. E só assim haverá salvação familiar. Porque se não for dessa maneira, nós lemos no versículo 6, antes que eu venha e fira a terra com maldição. Por isso que existem famílias amaldiçoadas, porque não há paz, não há reconciliação. Pai contra filho, filho contra pai. Pai matando o filho, filho matando o pai esnobando seus filhos, massacrando seus filhos, e os filhos se revoltando contra seus pais. Se não houver uma reconciliação, como Malaquias dizia, se não houver um grande conserto, então Deus vai ferir aquela família com maldição. Ele vai simplesmente entregar aquela família para o pecado, o qual eles estão servindo. Essa mensagem ela se encontra também em Lucas 1,17. Quando Deus fala aqui através do profeta Malaquias, no tempo do profeta Malaquias, os judeus, eles deixavam de lado os seus casamentos, eles se separavam das suas mulheres por qualquer motivo e casavam com mulheres pagãs. Deus não se agradava disso. De acordo com os estudos bíblicos, os judeus deixavam suas mulheres israelitas e casavam com mulheres pagãs, o que Deus abomina totalmente. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quando Deus fala que vai enviar o profeta Elias, na verdade ele se refere também a João Batista, que era o precursor de Jesus Cristo. O próprio João Batista fala: eu não sou a luz, mas eu vim dar testemunho da luz. Então, para que o teu filho vá bem numa congregação, para que as nossas congregações possam ter êxito, congregações são formadas por famílias. Se as famílias estão bem, as congregações vão crescer. Agora, se as famílias não estão bem, não adianta enviar o filho para a igreja. Se não tiver paz no lar, o nosso lar é uma igreja em miniatura. Se não tiver paz no lar, não vai ter paz na igreja. Porque a paz começa por cada um de nós, começa no nosso lar. O maior templo que nós vivemos é a nossa casa física. Tendo paz no lar, automaticamente haverá paz nas igrejas. De modo contrário, todas as congregações vão fracassar. Família indo bem, a igreja cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Lucas 1,17. E irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar o Senhor um povo bem disposto. Presta atenção, para converter o coração dos pais aos filhos.
quer dizer, pressupõe que as famílias estão em conflito, pressupõe que as famílias não têm paz, é só briga, confusão e contendas. A mesma coisa foi ler Malaquias 4:6, e converterá o coração dos pais aos filhos e o coração dos filhos a seus pais, para que não haja mais conflitos, para que não haja mais violência no lar. Deus enviou Jesus Cristo. Antes de Jesus Cristo, enviou o profeta João Batista, um dos maiores profetas do Novo Testamento, comparado com Elias do Antigo Testamento. Foi o que aconteceu com os filhos do sacerdote Eli, Hófni e Finéias. A princípio, o sacerdote Eli não sabia que seus filhos pecavam, mas depois, você lê em 1 Samuel 2, de 12 a 36, ele ficou sabendo do pecado dos filhos. Qual foi o erro do sacerdote Eli? Ele não tirou seus filhos do cargo. Os filhos dele também eram sacerdotes. As meninas, as moças, se amontoavam na porta da congregação. E a Bíblia fala em 1 Samuel 2, de 12 a 36, que eles deitavam com essas moças, ou seja, eles pecavam, faziam sacrifícios errados para Deus. E muitas vezes roubavam até o que tinha no templo. E o pai foi avisado, mas não puniu seus filhos. Ou seja, o sacerdote Eli precisava então fazer um grande conserto com sua família. Como ele não fez o seu conserto, você vai ler em 1 Samuel 4, de 11 a 18, no mesmo dia morre os 2 filhos na guerra, a arca da aliança é levada, e o pai, quando recebeu essas 2 notícias, que os filhos tinham morrido na guerra, e a arca da aliança tinha sido levada, ele caiu para trás, quebrou o pescoço e morreu. O sacerdote Eli tinha 98 anos de crente, 98 anos, mas por uma questão de falta de vigilância, por uma questão de prudência, o pecado também dos filhos recaiu sobre ele. Preste atenção, no mesmo dia, morreu 3 pessoas da família, o pai e os 2 filhos, o maior prejuízo de todos. Qual foi o maior prejuízo de todos? A arca da aliança foi levada e a família foi castigada. Só que mais na frente, você lê em 1 Samuel, capítulo 4 e 5, a arca da aliança novamente, ela é retomada, ela volta novamente a fazer parte da vida do israelita. Então essa mensagem eu deixo bem claro: enquanto não houver um conserto na tua casa, a doença não vai sair. Enquanto não houver paz, conserto na tua casa, não vai sair doença, não vai sair, a miséria não sai, a doença não sai. Haverá muita situação que venha destruir sua família. Se não houver um conserto, não haverá salvação. É isso que diz a mensagem de Malaquias 4, 5 e 6 e Lucas 1, 17. O próprio Jesus prega arrependimento. Uma das primeiras mensagens de Jesus Cristo foi arrependimento. Para quem Jesus pregava? Para as famílias. O que foi que Jesus pregou em Marcos 1, capítulo 1, versículo 15? Uma das primeiras mensagens de Jesus quando ele saiu das águas. E de Marcos 1,15, dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Então Deus quer, repito mais uma vez, um grande conserto familiar para que haja salvação e paz na tua casa. Enquanto não houver conserto familiar, enquanto o pecado não sair da tua casa, Deus não pode fazer nada. Mas eu creio que a mensagem foi entendida e que Jesus vai fazer uma obra dentro da tua casa, no teu seio familiar. Porque diz a palavra, Atos 16, 31, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Amém.